Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu pensei em compartilhar algumas coisas que eu venho imaginando que são as principais dúvidas de quem mora em um lugar fora do Brasil e acaba voltando para casa, ou quem tem, assim, essa dúvida de será que eu fico aqui? Será que eu volto? Será que eu vou para outro lugar? Porque eu passei por isso, ainda estou meio que passando, porque quem perdeu aí os últimos episódios, ou enfim, é novo no canal, eu morei na Austrália por 2 anos, em Brisbane, e eu venho compartilhando a minha rotina aqui no canal. E mais recentemente eu fiz um mochilão, onde eu passei pela Nova Zelândia, pelo Vietnã e pela Tailândia, eu fiz trabalhos voluntários lá, e também visitei lugares, enfim. Então eu venho compartilhando um pouquinho sobre isso aqui no canal, e depois da aventura do mochilão, eu voltei pra casa. Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho de quais são os meus próximos planos, se eu pretendo ficar aqui no Brasil, como foi a adaptação de voltar pra casa, e também se eu sinto saudade da Austrália. Então vamos lá. Eu pensei, esse vídeo, como eu comentei, ele vai ser um pouquinho diferente porque ele não tem roteiro. Então eu tô falando aqui, simplesmente compartilhando o que meio que vem na minha cabeça com vocês. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, vamos seguir uma ordem cronológica, então, porque o meu cérebro, ele precisa de um pouquinho de estrutura, nem que seja uma ordem cronológica. Começando, então, a compartilhar se eu sinto saudade da Austrália. Para isso, a gente tem que relembrar um pouquinho de como foi a minha jornada por lá. Eu cheguei em 2022, sem conhecer absolutamente ninguém, eu fui sozinha, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Eu fui com a coragem, assim, eu consegui colocar basicamente toda a minha vida em 2 malas médias e uma pequena. E me joguei. Eu fui para estudar 1 ano, eu acabei renovando para mais 1 ano, então eu morei lá por 2 anos. Depois de 1 mês lá eu consegui um trabalho em um restaurante, que inclusive eu compartilhei um pouquinho da rotina de como era aqui no canal. E enfim, depois de 2 anos eu tinha minha vida basicamente construída lá. Eu estava estabilizada, eu estava morando sozinha em um estúdio. Eu tinha as minhas amigas, meus amigos, eu tinha pessoas com quem eu poderia contar. Como eu falei, eu já tinha basicamente a minha vida estruturada lá. Eu compartilhei já aqui várias vezes sobre saudade, sobre como foi a adaptação e tudo mais. Inclusive, eu vim visitar a minha família em 2023. Então, nesse quesito, eu já tava assim, beleza, porque eu vim, matei a saudade, enfim, voltei pra Austrália. Só que eu vim visitar ainda não sabendo se eu queria ficar lá pra sempre ou não, o que eu ia fazer da minha vida, enfim. Eu vim porque eu tava com muita saudade mesmo. E voltei pra lá. E eu já tinha compartilhado algumas vezes aqui no canal que meu objetivo não seria imigrar. Depois de um tempo eu percebi que eu não queria ficar para sempre na Austrália. E hoje eu vejo muito claro de que para sempre é muito tempo. Então é complicado. Eu imagino que assim, eu não sei se eu vou chegar em algum lugar e pensar, eu quero ficar aqui para sempre. Até porque essa experiência da Austrália, do mochilão, me mudou muito, assim, eu era uma pessoa antes de ir pra Austrália, hoje eu sou completamente outra. Então, voltando ao ponto de sinto saudades, é claro que eu sinto saudades, porque a minha experiência na Austrália foi maravilhosa, foi muito positiva, assim, até por isso que eu tento ver tudo assim como um aprendizado, né? Então até as experiências que não foram tão boas assim me ensinaram alguma coisa. E pelo fato de eu já ter minha zona de conforto lá também, eu tava acostumada a tudo que acontecia lá, o meu inglês melhorou drasticamente, então eu já conseguia me comunicar assim 100% com todo mundo. E eu era muito feliz lá, só que eu não me via por muito mais tempo. Então, se eu fosse renovar meu visto, sairia muito caro e, assim, eu senti que era hora de tomar outro rumo, sabe? Mas eu sinto saudade, sim, da vida que eu tinha lá, porque era completamente diferente. Mas eu não me arrependo da escolha que eu fiz, eu sei que eu fiz a escolha que fazia sentido pra mim naquele momento.
E chegando ao ponto de adaptação, então, como foi voltar para casa depois de tanto tempo. Claro que assim como eu tinha minha rotina, a minha vida estruturada por lá, todo mundo que querendo ou não, fica no Brasil também acaba ou se adaptando, ou continuando com a sua vida, falando sim sobre família, sobre amigos, né? E antes de ir pra Austrália, eu morava com os meus pais e agora eu voltei pra casa dos meus pais também pra passar uma temporada aqui no Brasil. E, querendo ou não, a adaptação, eu acho que ela é muito individual pra cada pessoa. Eu até tava conversando com uma amiga esses dias sobre como foi vir e... Enfim, sobre esse ponto da adaptação mesmo, e eu acho que é muito, muito, muito pessoal. Mas como foi pra mim, né? Foi diferente do que eu esperava, mas não foi nem mais positiva nem mais negativa. Eu acho que só foi diferente, assim. Porque como eu mudei muito nessa experiência e cresci bastante, eu acho que eu também adquiri um nível de maturidade diferente. Só que como eu comentei, eu tava morando sozinha, ir e vir na Austrália, em Brisbane, era muito fácil. Então, assim, o transporte público não funcionava 100%, mas como eu morava no centro de Brisbane, era muito fácil de eu me locomover e eu não gastava quase nada com transporte. Então, esse foi um ponto que pra mim pegou aqui. Eu acabo usando muito mais Uber, acabo gastando muito mais dinheiro. E, por outro lado, eu tenho a vantagem de conseguir ter voltado pra casa dos meus pais. Então, meio que acaba uma coisa balanceando a outra, né? Mas aquilo que eu falei, dá saudade de tudo que a gente vive fora do país, dá saudade das amizades que a gente constrói pelo mundo, só pelo fato de, você vai conhecer um lugar hoje, não sei, eu não tenho esse costume aqui no Brasil, por exemplo, tipo assim, o que eu vou fazer por aqui? Eu moro numa cidade que, beleza, tem uns 300 mil habitantes, eu acho. Só que não é a mesma coisa, sabe? E que bom que não é também, né? Mas, enfim, a adaptação, assim, eu achei que foi ok. Eu tive muita sorte de ter falado com os meus pais e tal, e eles terem ficado ok, beleza, vem passar um tempo aqui com a gente e tal. E nesse ponto a gente chega, então, aos próximos passos. Eu sou o tipo de pessoa que eu não vou compartilhar nada sem que eu esteja 100% meio que já vivendo aquilo ou já estando naquele lugar. Então vocês só vão saber o próximo passo quando na verdade eu estiver por lá. Só que o que eu posso dizer é que eu tenho destinos em mente. Meu objetivo não é ficar no Brasil. E eu não sei assim o quanto eu já quero compartilhar sobre isso, mas eu tô bem animada com os próximos passos, assim. Como eu falei, hoje eu tô numa mentalidade que eu não consigo me ver vivendo pra sempre em um lugar só. Então, a experiência do voluntariado do mochilão também me ensinou bastante em relação ao que eu quero, o que eu não quero pra mim, quais são as minhas prioridades. Então, o que eu quero compartilhar por enquanto é que meu objetivo não é ficar no Brasil por muito mais tempo. Então, assim, não tem ainda um lugar que eu penso assim, não, eu vou pra esse lugar e, meu objetivo já é ir pra lá com esse pensamento de imigrar totalmente, sabe? Não acho que eu vou sair do Brasil já com essa ideia, mas claro, quem acompanha o canal aqui há um tempo sabe que eu sempre falo da importância de planejamento, de colocar as coisas no papel, de, sabe, considerar situações para que você tenha mais segurança. Então é isso que eu tô fazendo no momento, eu tô considerando as minhas opções, tô considerando meus objetivos, tô estudando as possibilidades, entendendo o que eu poderia fazer, o que eu quero fazer. E aí, assim que eu me sentir segura, eu compartilho aqui no canal. Mas eu quero muito continuar compartilhando, assim, o que eu puder aqui para ajudar as pessoas que têm esse sonho também, porque eu acho que a gente tem tantas pessoas compartilhando coisas online hoje em dia, não é? Então, se for para eu compartilhar alguma coisa aqui e ajudar alguém aí do outro lado, eu já fico feliz. Então, se esse ou algum outro vídeo aqui do canal já te ajudou de alguma forma, eu vou ficar muito, 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 muito feliz em saber, então comenta aqui embaixo. Se você não é inscrito, então se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos.
E eu volto logo mais com vídeos sobre planejamento, sobre como foram determinadas experiências, aprendizados e, claro, atualizações. Até o próximo vídeo!